Boa noite. Boa noite. Meu nome é José Marcos. Meu nome é Roseli. Somos da equipe de Baili, 41A Nossa Senhora das Dores, e juntamente com as equipes 42A Nossa Senhora de Fátima e 43A Nossa Senhora Aparecida, vamos dar início à noite de formação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a intercessão do Padre Cafarel para este momento. Deus nosso Pai, pusestes no fundo do coração de vosso servo, Henri Cafarel, o impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso Filho, e o inspirava a falar dele. Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus dirigida a todos. Vem e segue-me. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa o mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas, o amor mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apreceis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir vosso Filho, cada um segundo a sua vocação no Espírito. Amém. Desejamos a todos uma excelente formação. Salve Maria! É um prazer poder estar contigo, você que é da equipe de Nossa Senhora, para podermos partilhar o texto proposto sobre a vida nova em Cristo, capítulo 4. Fora pedido para poder partilhar convosco este texto e também a importância da leitura individual do texto. Não fique somente naquilo que eu irei dizer, mas procure lê-lo depois, que é de fato para nós uma forma de podermos ir compreendendo a doutrina, da fé que professamos, de como cristãos que somos, para poder conhecer cada vez mais e podermos também sermos reflexos da imagem e semelhança de Deus, não é ser reflexo de Deus mundo afora. Que nós possamos, como Nossa Senhora, sermos também missionários, discípulos missionários, anunciadores deste Cristo que é vida nova em nós, que promove-nos e nos convida a viver nesta qualidade de vida. O texto faz parte de um livro que foi preparado pela Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé, que é esse subsídio teológico chamado Não é Sou Católico, Vivo a Minha Fé. É um resumo da doutrina. Nós todos conhecemos o Catecismo da Igreja Católica, não é? Espero que nós tenhamos o interesse e também a curiosidade em procurar cada vez mais poder compreender a nossa fé, a doutrina, dar razões daquilo que professamos, daquilo que nós cremos. E nós, como marianos, das equipes de Nossa Senhora, nós como casais, também somos chamados, não é? Vós, quero dizer, são chamados como vida matrimonial a ser estes anunciadores do Cristo, poder também com que as pessoas compreendam qual a doutrina que nós professamos, como nós somos orientados, como nós orientamos a nossa vida. Então este subsídio da doutrina da fé quer que nós possamos compreender de fato qual que é a identidade do católico. Nós devemos ter consciência disso e esse resumo, este compêndio,
É breve, é pequeno, creio que todos tenham consigo, possam também estar lendo e compreendendo com mais um resumo, para depois poder ir àquele livro amarelo, que é o Catecismo da Igreja, podendo ir assim, compreendendo e conhecendo a verdade de nossa fé, a fé que professamos. E o capítulo 4, que a mim foi pedido para que pudesse partilhar convosco, justamente traz como título A Vida Nova em Cristo, que compreende no Catecismo da Igreja a vida em Cristo, a parte 3 do Catecismo. A primeira parte, nós creio que também já estudaram, foi sobre a profissão de fé, em seguida aquilo que cremos, depois aquilo que celebramos. Então, para indicar o que significa a vida em Cristo, e para que nós possamos estarmos aquilo que professamos, daquilo que celebramos, como nós vivemos, o que professamos e o que praticamos, e o que celebramos. Então, que a gente possa estar compreendendo, não é justamente estas questões. Quem nos indicar para que coloquemos em prática aquilo que nós professamos e aquilo que nós celebramos. E o texto em si traz para nós, já logo no título, o que significa para nós nos considerarmos a vida nova em Cristo. São Leão Magno, também no Catecismo nós podemos encontrar esta citação, nos diz sempre: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Então, para nós, devemos ter sempre isso conosco. O Senhor nos libertou das trevas para a luz, nos fez passar da morte para a vida. Então, que nós possamos assumir com grande responsabilidade esta vida nova em Cristo, que pelo batismo nós todos fomos incorporados a Cristo na Igreja. É importante que nós saibamos compreender que a vida nova em Cristo, esta nossa identidade, nos orienta para que possamos nós acolher aquilo que a Igreja nos apresenta. Nós não fazemos escolhas, nós não definimos valores. Quando nós, pelo batismo, somos incorporados em Cristo, indica que nós devemos acolher aquilo que a Igreja é aquela qual nos indica a Cristo. Portanto, as escolhas, elas devem ter como referência a nosso Senhor. Nós temos um tripé na nossa fé, que é a Igreja, não é? Tradição, magistério e as Sagradas Escrituras. Então, nós tendo ela como referência, este tripé, nós devemos, portanto, referenciarmos a eles, a este tripé, as nossas escolhas, os nossos valores. Muitas vezes nós temos visto no mundo de hoje que cada um quer ditar a si o seu valor, dar valor moral àquilo que não é moral, fazer as suas escolhas com uma consciência numa liberdade que acaba sendo mais que uma libertinagem, não uma liberdade. A liberdade, de fato, definida pela Igreja como aquela na escolha de fazer o bem. Quanto mais bem eu faço, de acordo com a Igreja, não é de acordo com aquilo que eu professo, com a doutrina, mais livre eu sou. Então a liberdade nos orienta para, de fato, o Senhor nos libertou, para a liberdade é que fomos livres, para viver, de fato, buscando e retomando aquela imagem e semelhança que o pecado tem nos feito desfigurados, não é? Então é sempre a escolha da vida, a referência à moral. Nós a recebemos da Igreja, nós não criamos, e recebendo nós também anunciamos com o nosso estilo de vida, com o nosso modo de viver. A moral cristã, e aí seguindo adiante, a expressão de adesão a nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo esta expressão de adesão a Cristo, a moral cristã, na prática dos valores evangélicos. Podemos definir desta forma: eu dou a minha adesão a Cristo e expresso, manifesto através dos valores evangélicos. Então, a Cristo, incorporados nele, devemos nós vivermos sempre conscientes de a quem nós pertencemos. Lembra-te, cristão, não é de que corpo, de que membro, não é, lembra-te, ó cristão, como diz São Leão Magno, não é aqui que eu havia dito, lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Que nós possamos fazer sempre referência a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também de nós muito particular, em seguida, não é? Aqui na primeira parte fala justamente sobre essa questão da identidade, a vida nova em Cristo, identidade católica, que falamos. Em seguida nós temos aqui para compreender os fundamentos da moral. Então, de fato, aqui nós sabemos que a moral, toda ela cristã, é essa adesão a Cristo, que manifesta através, de fato, dos valores evangélicos. Fala-nos novamente aqui da consciência, nos apresenta a consciência moral,
sempre está em processo de amadurecimento, de formação, para que nós possamos uma consciência moral perfeita, é aquela que sempre coloca em prática os valores evangélicos, que procura a consciência ao sacrário inviolável, que só tem acesso a Deus. Então é onde nós, na intimidade, nos falamos com Deus, é aquela voz da consciência que nos fala, permitimos viver esta vida nova em Cristo, fala-nos Deus como nós devemos agir. Então que nós possamos dar ouvido a esta voz da consciência, que nos faz escolher o certo e evitar o errado, que nos faz viver e buscar as virtudes e evitar os vícios. Então nós temos a consciência moral, que de fato, em si, ela é resumida, não é na síntese da lei moral cristã. No Antigo Testamento nós temos os 10 mandamentos, que para nós são de fato mantidos, e nosso Senhor nos apresenta, como nós ouvimos na liturgia do domingo passado, Cristo apresenta-nos como primeiro e segundo mandamento, como raiz, como de fato a síntese, a raiz dos mandamentos no amor a Deus e ao próximo. Então devemos também ter consciência disso, que não há amor verdadeiro a Deus se não há amor ao próximo constatado. Querer bem ao outro, ajudar o outro, favorecer, promover a vida, são atitudes que demonstram que nós amamos a Deus. E este amor a Deus deve ser sempre perseguido e procurado ser manifestado no amor com o próximo. Nós temos também, diante dessas situações, tanto da nossa vida nova, da identidade cristã, da nossa liberdade, da nossa consciência, nós temos também o pecado, que deve ser evitado. Podemos dizer não à proposta de Deus. Deus nos propõe uma vida nova, uma vida em que nós vivemos como que ressuscitados, porém podemos nós decidirmos em dizer não a Ele. Essa liberdade o Senhor nos possibilita. Não que Ele se alegre com essa liberdade, sente no coração a dor como do filho pródigo. Nós podemos dizer não, Senhor, a Tua proposta de vida eu prefiro viver a morte. O pecado, portanto, é a consequência do mau uso da liberdade. Não é a recusa da felicidade de Deus, que Deus nos oferece. Que a gente possa também estar sempre avaliando, tendo Cristo como referência. E que se nós tivermos dito a Deus não, possamos retomar aí o nosso caminho pelo sacramento da reconciliação, pela também vivência sempre da leitura bíblica, da Eucaristia, são meios para a gente poder voltar. Não é que o pecado, essa rejeição a Jesus e o Evangelho, que nós possamos ter consciência de estarmos atentos e voltarmos a viver como criaturas novas. O Senhor faz nova todas as coisas. E assim seguindo, em relação ao pecado que nós temos dito, também pode depois ser lido, para que a gente possa vivermos aí um coração puro e santo, como é o coração de nosso Senhor. Depois, nós temos também a vida nova do cristão no coração do mundo. Indica justamente que a vivência do cristão, o campo seu de atuação é o mundo. Nós estamos no mundo, não somos dele, mas estamos no mundo. É no mundo que nós vamos atuar. Então, que eu possa, de fato, estar inserido na sociedade, inserido num campo político, social, para que eu possa lutar pela justiça, para que todos possam ter o seu direito preservado, defendido. São atitudes, portanto, daquele que vive a vida nova em Cristo. Onde eu vou atuar como cristão? No mundo. Então o mundo é meu campo de atuação, é o meu lugar de trabalho. Sendo profeta, anunciando, denunciando, anunciando este amor de Deus, este Deus que nos quer inteiros, felizes e realizados, e também sendo nós, profetas que denunciam aquilo que não favorece a vida humana, a dignidade humana. E de modo particular é muito interessante para vós, que sois também, de fato, casados, não é agora aqui nessa parte do matrimônio, sexualidade e amor humano, importante ter conosco esta consciência também da ética sexual, não é, onde nos fala justamente sobre a questão da valorização do outro, para que não possa ser nenhum modo fazer da sexualidade objeto de compra e venda, mercadoria, mas que possa ter o seu reconhecimento enquanto dignidade dessa dimensão humana. Então, diante desta ética, somos convidados, através da vida matrimonial que todos vós assumistes, a reconhecer que é Deus que vos uniu. O matrimônio em si não pode ser visto como um contrato, nem um contrato entre as duas partes, como Deus ama. O amor matrimonial deve ser essa expressão do amor com que nós somos amados por Deus.
se eu sou amado por Deus, a minha vida é potencializada no sentido de ter uma vida plena. Então, eu tenho que amar a meu esposo, a minha esposa, essa mesma qualidade de amor, e também esse amor ser reflexo no mundo afora, nesse campo de atuação que é o mundo. Então, por nós, somos chamados a viver esta vida nova no seguimento de nosso Senhor, seguindo seu exemplo e seus ensinamentos, nos colocando sempre a vida nossa, vida nova em Cristo, tendo como referência a sua pessoa, o seu evangelho. A síntese da lei moral, nos diz aqui, como em resumo, está nos 10 mandamentos, no mandamento maior do amor a Deus e ao próximo. A vida e o comportamento moral são consequências da nossa vida, não é? As vida e o comportamento moral são consequências de nós e abrangem a vida pessoal, familiar e social, como nós falávamos, não é? Dentro de casa, pessoal, a minha vida com Deus, a minha vida matrimonial na minha família e a minha vida social, meu campo de atuação no mundo. Então, que nós possamos assumir esse compromisso, reconhecendo, portanto, que nós, pelo batismo, fomos inseridos e incorporados nesta identidade, nesta vida nova em Cristo. Que nós tenhamos consciência disso e façamos, de fato, valer aquilo que nós somos. Deus os abençoe. Conte com as minhas orações e reze por mim também. Um forte abraço do Padre Paulo e nos encontramos na Eucaristia e nas orações. Deus os abençoe. Que a Virgem Maria passe à frente. Salve Maria. Olá, estamos aqui para agradecer por essa noite de formação, agradecer as equipes 41, 42 e 43A de Bariri e também pela participação e colaboração do Padre Paulo do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Bariri. E para encerrarmos esta noite, vamos juntos rezar a nossa oração do Magnífica. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder do seu braço e dispersa os soberbos. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Nossa Senhora das Famílias, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.